Declaro aberta a sessão. Solicito a composição da mesa ao vereador Aerto Luna para compor a mesa. Solicito ao senhor Eduardo Marques, primeiro vice-presidente, para ler a ata anterior. Leitura das atas. Ata da 55ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada no dia 2 de julho de 2014. Presidência dos excelentíssimos senhores vereadores Vicente André Gomes, aos 2 dias do mês de julho do ano de 2014, às 15 horas, na Sala João Negromonte, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife sob a presidência do vereador Vicente André Gomes. Ocuparam a primeira e segunda secretarias os vereadores Eduardo Marques e Augusto Carreras. Contando com a presença dos demais vereadores, membros desse poder. Havendo número legal, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos, solicitando ao senhor secretário que procedesse a leitura da ata da reunião anterior, que foi feita, submetida à apreciação do plenário, foi a mesma aprovada sem restrição. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual constaram as seguintes matérias: projeto de lei número 129 de 2014, de autoria da vereadora Michele Collins. Requerimentos 4.029 de 2014, de autoria do vereador Edmar de Oliveira. 4.030 e 4.031 de 2014, de autoria do vereador Antônio Luiz Neto. 4.054 de 2014, de autoria do vereador Henrique Leite. Primeiro orador a ocupar a tribuna no pequeno expediente, vereador Alfredo Santana, fez menção à reforma do regimento interno. Próxima oradora, a vereadora Michele Collins, fez um balanço sobre seus debates nessa casa. O senhor presidente comunicou que ontem os vereadores se reuniram com a Secretaria de Administração e o secretário de Governo, o vereador Raul Júlio, trazendo a mesma questão que ocorreu ontem sobre a ordem do dia. O senhor presidente informou que às 11 horas estava nessa casa. Em seguida, o senhor presidente determinou pelo secretário que precisa chamada regimental, oportunidade que for registrada as presenças dos vereadores. Fez uso da palavra em questão de ordem, o vereador Raul Júlio trouxe o mesmo questionamento que fez na sessão anterior. O senhor presidente informou que às 11 horas estava nesta casa. Fez uso da palavra em questão de ordem, o vereador Raul Júlio informou que deu de respeitar, o regimento é de respeitar a lei orgânica. O senhor presidente disse que deu espaço 3 horas entre a implantação da pauta e o início da sessão. Fez uso da palavra o vereador Raul Júlio, a mesa acatou, fez uso da palavra em questão de ordem, o vereador Raul Júlio, recorrendo ao plenário. O senhor presidente encaminhou a votação. Fez uso da palavra pela ordem, o vereador Raul Júlio, solicitando registro eletrônico. Havendo número legal, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta da ordem do dia, da qual constaram as seguintes matérias: discussão única do requerimento 3885/2014, de autoria da vereadora Michele Collins, foi aprovado. Discussão única do requerimento 3.900/2014, de autoria da vereadora Michele Collins, foi aprovado. Discussão única do requerimento 3908/2014, de autoria da vereadora Michele Collins, foi aprovado. Discussão única do requerimento 3925/2014, de autoria da vereadora Michele Collins, foi aprovado. Discussão única do requerimento 3950/2014, de autoria da vereadora Michele Collins, foi aprovado. Discussão única do requerimento 3976, de autoria do vereador Jurandir Liberal, foi aprovado. Primeira discussão em conjunto com a Comissão de Finanças e Orçamento, opinando pela aprovação do projeto de lei 22/2014. Pela lei número 7.855, discutiu a matéria a vereadora Priscila Krause, foi partilhada pelos vereadores. Discutiu a matéria o vereador Marco Aurélio. Discutiu a matéria o vereador Jurandir Liberal, foi partilhado pelos vereadores. Votaram sim os vereadores, no total 27. Votaram não os vereadores, total 7. Foi aprovado. Primeira discussão do parecer número 422 de 2014 da Comissão de Legislação e Justiça, em conjunto com as comissões de Finanças e Orçamento. Votaram sim os vereadores. Foi aprovado. Primeira discussão dos pareceres 410 e 423
de autoria do chefe do Poder Executivo, foi partilhado pelo vereador Jairo Brito, discutiu a matéria, o vereador Raul Jugman, vereador informando que sua bancada se retiraria do plenário. Só votaram sim os vereadores, foi aprovado, 27 votos, foi aprovado. Primeira discussão dos pareceres 401, 402 e 403, barra 2014, das comissões de Legislação e Justiça, Finanças e Orçamento e de Educação e Cultura. Fez uso da palavra pela ordem, vereador Gilberto Alves. Fez uso da palavra pela ordem, vereador Jurandir Liberal. Discutiu a emenda, o vereador Raul Jugman. Assumiu a presidência, o vereador André Ferreira. Foi partilhado pelos vereadores Vicente André Gomes. Assumiu a presidência do trabalho, o vereador Vicente André Gomes. Em votação, o vereador Raul Jugman, votaram sim os vereadores. Total 26, foi rejeitada a emenda. Em votação, a primeira discussão, o presidente do vereador Mário Adeval de Lima, Jairo Brito. Total 33 votos, foi aprovado. Primeira discussão dos pareceres 353 e 418, das comissões de Legislação e Justiça, Educação, no âmbito do apoio foi aprovado. Primeira discussão dos pareceres 22, respectivamente, das comissões de Legislação e Justiça e Finanças. Fizeram uso da palavra em questão de ordem, vereador Marco Aurélio Osmar Ricardo. Fez uso da palavra pela ordem, vereador Jurandir Liberal. Foi aprovado. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou a casa para se reunir logo mais às 16 horas e 15 minutos, em caráter extraordinário, no local de costume, declarou encerrada a presente reunião do qual foi lavrada a presente ata, depois de lida e aprovada, vai assinada por quem de direito. Ata da 12ª reunião extraordinária da terceira sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada no dia 2 de julho de 2014, presidência do excelentíssimo senhor vereador Vicente André Gomes. Aos 2 dias do mês de julho, às 16 horas e 15 minutos, sala João Negro Montes Filho, da Técnica Reunião São Municipal de Recife, sob a presidência do vereador Vicente André Gomes. Ocuparam a primeira e segunda secretaria, respectivamente, o vereador Augusto Carreiras e Almir Fernando. O senhor presidente determinou para o secretário que procedesse a chamada regimental, oportunidade em que foram registradas as presenças dos senhores vereadores. Havendo número legal, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta da ordem do dia, na qual constaram as seguintes matérias. Discussão única dos pareceres 222 e 223 de 2014 das comissões de Legislação e Justiça, Orçamento e Comissão. Foi aprovado. Votaram sim os vereadores. Total 32 votos. Foi aprovado. Segunda discussão dos pareceres 401, 402 e 403. Votaram sim os vereadores. Total 34 votos. Foi aprovado. Segunda discussão do parecer 422 de 2014 da Comissão de Legislação e Justiça, em conjunto com demais comissões. Foi aprovado. Votaram sim os vereadores. Total de 33 votos. Foi aprovado. Segunda discussão dos pareceres 405 e 406, barra 2014, de autoria em conjunto com a Comissão de Finanças e Orçamento. Maioria absoluta, votaram sim os vereadores. Total 31 votos. Foi aprovado. Segunda discussão dos pareceres 353 e 418, barra 2014, das Comissões de Legislação e Justiça, Educação e Cultura, de autoria da vereadora Isabela de Roldão. Foi aprovado. Segunda discussão única do parecer 413 de 2014 da Comissão de Redação. Foi aprovado. Discussão única do parecer número 426 da Comissão de Redação. Foi aprovado. Em seguida, o senhor presidente informou sobre a solenidade que entregará a medalha do Mestre Zé Mariano ao senhor Gustavo Krause, ex-prefeito da cidade do Recife. A vereadora Priscila Krause agradeceu a homenagem. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou a casa para se reunir no próximo dia 7 de agosto de 2014, 4 de agosto de 2014, no local de costume no horário regimental, e declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por quem é de direito. Senhor presidente, todas as atas foram lidas. Votação. Vereadores que concordam com a ata, fiquem onde estão. Aprovado. Senhores vereadores, passaremos agora à leitura do expediente. Peço ao secretário para ler. Leitura do expediente, ofícios da Secretaria de Relações Institucionais,
Ofício 267/2014, 268/2014, 291/2014, 300/2014, todos da Secretaria de Relações Institucionais. Memorando 24/2014, do Gabinete da Vereadora Aimee Carvalho. Projeto de Lei 136/2014, do vereador Amário Cipriano Maguari. Projeto de Lei 135/2014, do vereador Almir Fernando. Projeto de Lei 134/2014, do Gabinete do vereador Almir Fernando. Projeto de Lei 137/2014, também do vereador Almir Fernando. Projeto de Lei 138/2014, do vereador Almir Fernando. Projeto de Lei 139/2014, do vereador Almir Fernando. Projeto de Lei 140/2014, do vereador Almir Fernando. Projeto de Lei 141/2014, do vereador Almir Fernando. Projeto de Lei 142/2014, também do vereador Almir Fernando. A leitura do expediente, senhor presidente. Feita a leitura do expediente, passaremos agora para o pequeno expediente. Vereadora Aimee Carvalho, Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente. Faço uso da tribuna desta casa neste primeiro dia de atividades após o recesso parlamentar para destacar algumas atividades que o prefeito da cidade do Recife, Geraldo Júlio, realizou durante o mês de julho. Na ocasião, tive a honra de acompanhar os trabalhos do Executivo, que hoje possui uma máquina administrativa pronta para gerar os investimentos que a população do Recife tanto almeja. A Prefeitura do Recife, através da Enlurb, colocou em atividade o serviço itinerante de gerenciamento avançado. A ação consiste em monitorar os buracos existentes nas ruas e avenidas da cidade, identificando e planejando de forma ágil e objetiva os serviços de pavimentação, como recapeamentos e operação tapa-buracos. Profissionais equipados com motocicletas, câmeras fotográficas e aparelhos de GPS reforçam a ação. As informações são repassadas para o setor responsável da Enlurb para providenciar o reparo. De posse dos dados, a recuperação da área é programada para o período noturno ou para os finais de semana. Por meio ainda da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a Prefeitura realizou uma operação para combater o desmatamento irregular numa área de mangue situada no bairro de Jiquiá, zona oeste da capital pernambucana. Foram demolidos alicerces, cercas, paredes e delimitações de futuras casas. A equipe removeu entulhos e metralhas usados para aterrar o manguezal. Intensificando uma ação de educação ambiental que a Enlurb está percorrendo o Recife, realizando uma campanha que tem o objetivo de conscientizar a população a não jogar lixo nos rios, canais e açudes da cidade. Artes, educadores, fantasiados de objetos descartáveis, interagem com a população sobre a importância de não jogar lixo nos rios e canais, pois isso pode causar alagamento, transbordamento e entupimento de canaletas e galerias. Quanto à sonegação fiscal, a Prefeitura do Recife e o Ministério Público de Pernambuco assinaram o termo de cooperação técnica e começaram a atuar no combate
a sonegação de impostos. O Recife é o primeiro município de Pernambuco a adotar esse tipo de parceria, já se mostrou um modelo de sucesso de administração estadual. Na gestão escolar, o Recife também é a primeira cidade do Brasil a garantir monitoramento regionalizado da educação. A Prefeitura do Recife saiu na frente e torna-se a primeira do Brasil a firmar parceria com o Instituto Ayrton Senna para estabelecer o monitoramento regionalizado da educação nas escolas municipais. O objetivo é implantar um sistema integrado e inovador que possibilite o acompanhamento da frequência dos estudantes e professores, médias, notas, cumprimento dos conteúdos, uso de instrumentos de avaliação externa, entre outros pontos que compõem o Pacto pela Educação Municipal. Valorizando as inteligências para a vida, foi o tema do primeiro simpósio e primeiro encontro de estudantes em altas habilidades, promovido pela Secretaria de Educação do Recife. A ação faz parte das formações para educadores do atendimento educacional especializado Recife. Houve também outras ações, inclusive o Transforma Recife, na capital da solidariedade. Iniciativa pioneira no Brasil, e esse evento aconteceu na sede da Associação de Assistência à Criança Deficiente. O Transforma Recife é inovador. Isso tudo é a Prefeitura do Recife trabalhando sem parar para um Recife melhor. Boa tarde. Vereadora Michele Colles. Boa tarde, senhoras e senhores, senhores vereadores, senhor presidente, senhoras vereadoras. Gostaria de dar as boas-vindas aos nobres colegas e desejar que esse próximo semestre seja de muito êxito para todos nós aqui nessa casa, em benefício da população recifense. Mas eu uso a tribuna dessa casa na tarde de hoje para falar sobre um projeto que tramita nessa casa desde o início do ano e que está sendo colocado, principalmente na mídia, está sendo destacado, né, inclusive colocado que inclusive seria votado essa semana aqui nessa casa, que é o projeto que prevê a criação do Conselho Municipal de Políticas Públicas para a população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais nas comunidades. A iniciativa tem como objetivo fortalecer as políticas voltadas para esse segmento. A proposta de autoria do Executivo Municipal, segundo informações divulgadas na imprensa, deve ser votada essa semana, aqui na nossa casa, de José Mariano, e prevê benefícios como a concessão de diárias em caso de viagens a serviço, assim como a garantia de espaço físico e recursos financeiros para a manutenção e funcionamento deste conselho. E eu defendo que a política pública é uma importante ferramenta de transformação social e deve ser feita em benefício de toda a população. Então eu gostaria de deixar registrado desde já, aqui na tribuna dessa casa, que o Recife demanda de muitos assuntos importantes, como saúde, educação, segurança, e isso deve ser feito, senhor presidente, de modo geral para todo cidadão. As políticas públicas, elas devem ser pensadas
de maneira estruturadora e eficiente para toda a população, sem excluir ninguém, sem excluir nenhum grupo, seja homem, seja mulher, seja criança, jovem, adolescente, idoso, independente da opção sexual dessa pessoa. A política pública, ela deve beneficiar o cidadão amplamente. E é esse o papel da Prefeitura do Recife, e esse é o papel de todos nós, enquanto vereadores e representantes do povo aqui nessa casa. Então, eu gostaria de manifestar aqui o meu descontentamento relacionado a este projeto do Executivo. Gostaria também, já declarei que o meu voto é contrário, mas não só que o meu voto é contrário, que também nós temos muitos assuntos prioritariamente importantes para discutir nessa casa, além da criação desse conselho. Então, eu gostaria de deixar aqui registrado a minha insatisfação, descontentamento e dizer que não é importante para a cidade do Recife, tanto quanto os outros projetos que nós temos aqui na pauta dessa casa, para virem à votação, para serem discutidos. E lembrar ainda que nós fizemos um levantamento de todos os conselhos da cidade do Recife e foi constatado que 70% dos conselhos não funcionam de forma eficaz, de forma estruturadora, e que mais um conselho na cidade do Recife só iria sobrecarregar o trabalho que já tem hoje e também de recursos financeiros que demanda a criação deste conselho, inclusive este diferenciado de outros conselhos. Eu gostaria ainda de sugerir também a gestão que pudesse colocar para funcionar um conselho muito importante da nossa cidade, 2 conselhos muito importantes da nossa cidade que estão desativados, que é o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, está desativado, um conselho muito importante que beneficia toda a população, e o Conselho de Direitos Humanos, que também está desativado. E dentro do Conselho de Direitos Humanos, tanto como nessa casa que funciona a Comissão de Direitos Humanos, discute esses assuntos da questão do público LGBT. Poderia ser discutido dentro desses espaços, dentro desses conselhos, com representatividade, ouvindo também esse segmento. Então, eu gostaria de colocar aqui que houvesse prioridade nas votações que vão ser colocadas durante esse período, durante esses próximos 6 meses, e agradecer a todos e todas e a todos os meus colegas por toda a compreensão, todo o trabalho, e mais uma vez desejar a todos bom êxito em todas as suas atividades durante esse semestre. Muito obrigada. Ao segundo secretário para fazer a chamada regimental. Senhores vereadores. Senhor presidente, são 29 vereadores presentes, 10 ausentes. Portanto, coro para qualquer matéria. Havendo número regimental, iniciaremos a votação. Ordem do dia. Discussão única dos requerimentos 3878, 3984, 3985, 3986, 3987, 3988, 3989, 3990, 3991, 3992, 3993, 3994, 3995, 3996, 3997, 3998, 3999, 4000, 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 4012, 4013, 4014, 4015, 4016, 4017, 4018, 4019, 4020, 4021, 4022, 4023, 4024, 4025, 4026, 4027, 4028, todos de 2014, de autoria da vereadora Michele Colles. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos
4.029, 4.057, 4.058, 4.059, 4.060/2014, todos de autoria do vereador Edmar de Oliveira. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 4.030, 4.031/2014, todos vereador Antônio Luiz Neto. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 4.032, 4.038, 4.039, 4.040, 4.041, 4.044, 4.046, 4.047, 4.048, 4.049, 4.050, 4.051, 4.052, 4.053, todos de 2014, de autoria do vereador Eduardo Cheira. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 4.033, 4.034, 4.035, 4.036, 4.037/2014, todos de autoria do vereador Eurico Freire. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 4.054/2014, de autoria do vereador Henrique Leite. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 4.055 e 4.056, todos de 2014, de autoria do vereador Stefano Menudo. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 4.061, 4.062, 4.063, 4.064, 4.065, 4.066, 4.067, 4.068, 4.084, todos de 2014, de autoria do vereador Ederaldo Pinto. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 4.073, 4.074, 4.075, 4.076, 4.077, 4.078, 4.079, 4.080, 4.081, 4.082, 4.083, 4.085, 4.086, 4.087, 4.088, 4.089, 4.090, 4.095, 4.096, 4.097, todos de 2014, de autoria do vereador Almir Fernando. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 4.091, 4.092, 4.093, 4.094, todos de 2014, de autoria do vereador Osmar Ricardo. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 4.098, de autoria do vereador 4.098 de 2014, de autoria do vereador Wilton Brito. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 4.099/2014, de autoria do vereador Vicente André Gomes. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Primeira discussão dos pareceres 371 e 123. Primeira discussão dos pareceres 371 e 123/2014, respectivamente das comissões de Legislação e Justiça e de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de lei 11/2014, de autoria do vereador Felipe Francismar, que denomina Dr. Zaldo Rocha, a unidade de pronto atendimento e especialidade Zupinha, no córrego do Genipapo. Em discussão. Votação.
Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Primeira discussão dos pareceres 274/2014, 886/2013, 1036/2013, respectivamente, das comissões de Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Turismo e Esporte, de Higiene, Saúde e Bem-Estar Social, opinando pela aprovação do projeto de lei 324/2013, de autoria do vereador Erivaldo da Silva, que institui o calendário de eventos do município do Recife, a Semana Municipal de Prevenção, Diagnóstico Precoce e Controle de Doenças Cardiovasculares nas Mulheres. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Primeira discussão do parecer 882/2013 da Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de lei 310/2013, de autoria do vereador Marcos de Bria, que inclui no calendário oficial do Municipal do Recife a festa de São Sebastião. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Primeira discussão do parecer 977/2013 da Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de lei 311/2013, de autoria do vereador Marcos de Bria, que inclui no calendário oficial do Municipal do Recife a festa de Santa Amaro. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Primeira discussão do parecer 979/2013 da Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de lei 302/2013, de autoria do vereador Aerto Luna, que inclui o calendário oficial do Municipal do Recife, a caminhada Assim a Vida. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única 3/5 do projeto de decreto legislativo 18/2014, de autoria da Comissão Executiva, que concede a medalha de mérito José Mariano ao Dr. Rodão Joaquim dos Santos. Em discussão. Fórum qualificado. Senhores vereadores, trata-se de matéria de quórum qualificado. Eu encerrei. Encerrada a discussão. Votação. Mas eu disse. Eu não disse encerrada a discussão. Não disse. Foi mesmo. Pois eu tinha a impressão que tinha falado.
Vossa Excelência, como vota? Eurico Freire. Vossa Excelência, como vota? Stefano Menudo. Stefano Menudo. Vereador Raul Jugman. Não. Votar. Ele ia para a tribuna. Votação. Encerrada a votação, solicito ao secretário para proclamar o resultado. 30 votos sim, senhor presidente. Nenhum voto não. Aprovado. Passamos então a compor o grande expediente e o primeiro orador inscrito no grande expediente, o vereador André Regis. Vossa Excelência tem 15 minutos do tempo regimental. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente, imprensa. Minha vinda à tribuna esta tarde é para comentar, senhor presidente, as recentes veiculações nos principais órgãos de comunicação do Estado, da propaganda da Prefeitura da cidade do Recife acerca das nossas escolas. Na propaganda da Prefeitura da cidade do Recife, nós encontramos crianças bem fardadas, sorrindo, apresentando o robô de um programa de robótica, a creche recém-inaugurada, as crianças bem tratadas, a mãe feliz e a criança igualmente sorridente. Por tudo que vi na propaganda da cidade do Recife, vereador Eurico Freire, fui levado à reflexão de qual seria a valia, qual a serventia, qual o objetivo de tal propaganda ostensiva. Por que colocar esses recursos para propagar algo que não é compatível com a realidade? Poderíamos colocar os recursos, e até mesmo utilizando a propaganda, para educação, para educar a população. Poderíamos levantar para a sociedade os reais problemas da rede e chamando a sociedade para um amplo pacto, chamando a colaboração da população. Quem anda pelas escolas da cidade do Recife percebe claramente que as crianças estão sofrendo, continuam sofrendo em espaços violadores de direitos humanos, espaços de confinamento. Essa é que é a realidade. A nossa equipe de gabinete, vereadora Priscila Krause, ao longo do ano de 2013 e agora no primeiro semestre de 2014, vereador Carlos Gueiros, verificamos que, dados atuais de tabulamento verificado pela nossa equipe em fiscalização diária, 51,6% das nossas escolas têm alunos com limitações motoras,
mas apenas 63% das unidades não apresentam rampas de acesso. Mas apenas não. 63% não apresentam rampa de acesso. 80% das nossas escolas não contam com quadras poliesportivas. 54%, senhor presidente, eu me sinto incomodado com o barulho dos colegas. Eu gostaria que eu tivesse pelo menos um alerta aí para os decibéis serem... Pedir ao plenário um pouco de silêncio para que o orador da tribuna possa concluir o pronunciamento. 61% das nossas escolas têm problemas com rede elétrica. 54% sem saneamento básico. 37,6% nenhum extintor de incêndio. 46% das nossas escolas informaram passar por transtornos em dias de chuva. Apenas 1% das escolas recebeu fardamento completo, camisas, shorts, meias e tênis. Estamos na virada do semestre, 1% recebeu fardamento completo. 26% das nossas escolas alegaram ter recebido tinta para pintura a dedo fora do prazo de validade. 98% não receberam brinquedos. Não há brinquedos na rede municipal de ensino. As crianças não brincam. Não há o direito a brincar nas nossas escolas. 33% receberam tinta. Isso aqui eu já mencionei. 69% não receberam quantidade adequada de camisas e shorts. 96,8% não receberam calçados. É interessante a gente observar que nós temos a 22ª pior educação municipal quando estamos analisando o Fundamental 1. A nossa posição é 22ª com 4,1 de DEB. E nós estamos na 23ª pior posição em educação no Brasil no Fundamental 2. Apenas 22% das nossas crianças no 5º ano têm um rendimento considerado satisfatório em português. 9% considerado satisfatório em português no 9º ano. Em matemática, o quadro ainda é mais dramático. 16% apenas de aprendizagem adequada no 5º ano e 2% de rendimento adequado no 9º ano. 2% das escolas, das crianças da rede municipal têm rendimento adequado. Por tudo isso eu pergunto, qual é a serventia da propaganda da Prefeitura da cidade do Recife, colocando como se nós estivéssemos, de fato, vivendo uma nova realidade? Essa propaganda, ela não é adequada. E o que me chama a atenção, fazendo um levantamento acerca das condições de funcionamento da nossa rede, notadamente no que se refere ao orçamento, vereador Marco Aurélio, veja que coisa interessante. A Prefeitura, em 2008, gastou 7 milhões de reais em material esportivo. Em 2012, 3 milhões de reais. O ano passado, pouco menos do que 10 mil reais. Mas há uma oscilação muito grande. Não há gastos com material esportivo porque não há atividade esportiva na Prefeitura. Não há a possibilidade da criança sequer se movimentar dentro desse sistema. Então eu escuto a vereadora Priscila Krause e conclamando a todos a esse debate, porque é importante. Nós estamos aqui diante da construção do nosso futuro com um sistema educacional falido. Vereadora. Vereador André Regis, eu sempre inicio parabenizando Vossa Excelência, porque Vossa Excelência fala com muita propriedade sobre esse assunto,
com uma abordagem equilibrada, serena e consistente. E essa comparação que Vossa Excelência faz, ela é o mundo, a Vossa Excelência está comparando o mundo virtual, que é o mundo da propaganda, com o mundo real, que é aquele vivenciado por nossas crianças no dia a dia, na vida real. É lamentável que ainda a gestão se faça valer e usar artifícios como esse, da propaganda oficial com o dinheiro público, o dinheiro que deveria estar sendo investido de outra forma, inclusive com propagandas educativas, porque é o que está na lei. A propaganda oficial ela tem que ter um fim educativo, nunca um fim publicitário, e essas propagandas elas têm um fim absolutamente publicitário. Nós temos toda a conjuntura e o contexto político-eleitoral desse período, do ano especificamente desse período, e é lamentável que se tenha um hiato tão grande entre a publicidade da prefeitura e a realidade vivida por nossas crianças. Eu queria muito que durante esses anos que restam de gestão Geraldo Júlio, se pudesse divulgar um aumento no IDEB. Quando é, vereador, o próximo IDEB que será divulgado? Qual é o ano? Agora no segundo semestre. Estamos já avaliando esses, inclusive entrando já a avaliação de 2013 e de 2014. Então seria muito bom que nós tivéssemos já um avanço nesse IDEB. Fica aqui o meu protesto pela publicidade, que não tem outra palavra, é uma publicidade enganosa do que diz respeito à educação na cidade do Recife, e meu apelo para que, e a minha torcida, e a minha contribuição, até porque nós da bancada de oposição nos colocamos à disposição para contribuir no que for necessário, para que a gente tenha uma outra realidade da avaliação da educação no Recife. Então eu espero que agora, nesse segundo semestre, nós possamos não apenas lamentar, mas comemorar um avanço no IDEB. Tenho certeza que Vossa Excelência será o primeiro a subir a esta tribuna e eu serei a primeira a parteá-lo, a gente tendo uma modificação nessa realidade. Porque foi o que nós propomos lá no início, em 2013, ainda no primeiro trimestre, que o prefeito tivesse uma meta ousada e contava conosco e conta conosco para atingir. Infelizmente, o retrato que nós vemos nas nossas escolas é completamente diferente do que aí está. Queria eu que a criança recifense tivesse aquela realidade ali apresentada. Vereadora, muito obrigado pela parte, ao qual incorporo integralmente. Eu gostaria de trazer alguns números aqui que são interessantes para a nossa reflexão. Em 2002, o tamanho da nossa rede municipal era de 134 mil alunos. 134 mil alunos. 2003, 133. 2004, 136. 2005, 132. 2006, 126 mil. Aí depois começa a rede a cair. 2007, 120. 2008, 118. 2009, 109. 2010, 101 mil. 2011, 94 mil. 2012, 92 mil. 2013, 90 mil. 2014, 93 mil. Saímos de uma rede de 134 mil alunos em 2002 para uma rede de 93 mil em 2014. O que foi que ocorreu nesse período que justifique a redução dramática da rede? A baixa qualidade. Os pais estão tirando as crianças das escolas públicas para colocarem nas escolas privadas. Mesmo se sacrificando e mesmo a escola privada ser de valor per capita por aluno inferior a R$200. Quando a criança na nossa escola pública, ela custa R$700 ao mês. Eu vou repetir. R$700 ao mês cada criança custa na rede municipal. É alguma coisa de errado.
Como é que o pai tem uma escola gratuita, que o valor per capita são R$700, e ele prefere colocar a sua criança numa escola paga, onde o seu valor per capita é inferior a R$200. E onde essa escola ainda tem lucro, essa escola ainda tem que pagar todos os tributos e encargos. O fato é que a propaganda da Prefeitura da cidade do Recife, não sei se ela parou para pensar nisso, líder Gilberto Alves, pode fazer com que os pais voltem a matricular as suas crianças nas escolas públicas. Se esse fosse o objetivo, eu entenderia. E, inclusive, entenderia levando o alerta já adiante. Olha, se a escola está ruim, com esse número de 94 mil, com o valor per capita de R$700, se você estimula a vinda de crianças para a escola, o valor per capita vai cair e a sua qualidade tenderá a se deteriorar mais. Então, a Prefeitura ela vive um dilema. E eu acredito que a solução, sim, é aumentar a rede, é trazer de volta essas crianças que saíram porque seus pais foram obrigados a retirá-las da rede. Mas para isso é preciso que a Prefeitura da cidade do Recife, ela invista pesado no setor, com muito planejamento. Chega de improvisação. O que nós observamos é de uma improvisação brutal. Nós não percebemos uma linha condutora que vá, no longo prazo, retirar esta rede da atual situação de ser a 23ª pior rede municipal do Brasil. Aliás, não é a 23ª. Ela, entre as 27 unidades da federação, ela é simplesmente a 4ª pior de cima para baixo. A 4ª pior, não, de todas as capitais do Brasil. É preciso que a gente rompa com isso. E eu trago esses números, fizemos um estudo ao longo desse período, inclusive de recesso, que eu vou disponibilizar para, inclusive, encaminhamento ao secretário de Educação, ao qual já convido aqui publicamente para que ele venha à nossa Comissão de Educação para prestar os devidos esclarecimentos do que ele pretende para a pasta, presidente. Afinal de contas, não basta propaganda, não basta dizer que estamos pintando as escolas. É preciso que a gente parta para uma ruptura com esse sistema. E a ruptura com esse sistema só se dará quando houver o efetivo engajamento de toda a sociedade, desta casa e da Prefeitura da cidade do Recife. Muito obrigado. Próximo orador inscrito, o vereador Raul Jogman. Vossa Excelência tem 15 minutos. No casamento da minha sobrinha. Foi na beira da piscina, né? Não foi em Itamaracá, não, foi aqui, na casa de festa. E a casa de festa, ela tinha uma piscina grande. Senhor presidente, meus caros colegas aqui presentes, em primeiro lugar, gostaria de dizer da alegria de revê-lo, de voltar a esse plenário e de encontrar com todos e todas os companheiros aqui que trabalham conosco neste plenário. Também agradecer a presença dos cidadãos e cidadãs da cidade do Recife que nos honram com a sua presença nessa casa de Zé Mariano. Sejam todos muito bem-vindos e é para nós muito importante contar com a presença aqui da cidadania, dos cidadãos que nós aqui representamos. Os meus assuntos que eu pretendo abordar hoje aqui são basicamente dois, presidente. Primeiro são essas eleições que nós estamos vivendo. Eu comentava outro dia que essas, Eurico, são talvez as mais estranhas eleições que eu já me defrontei em muitas eleições. Não é? Eu me recordava, Isabela, outro dia eu estava em Salgueiro e me dei conta que a primeira vez que eu fui em Salgueiro foi em 1974, lá se vão 40 anos. Campanha de Marcos de Barros Freire. O nosso saudoso senador também se chamava de Galego e a gente, é o apelido dele, e no auge da ditadura. Inclusive, ditadura que foi combatida pelo senhor, seu pai, juntamente com muitos outros de todos nós que participaram dessa caminhada democrática. Pois bem, meu caro Antônio Neto, o que eu quero dizer é que nós temos uma campanha sem sombra de dúvida com diferença das anteriores. Pelo menos, Eurico, em 3 aspectos.
Em primeiro lugar, no que diz respeito à frieza, ao distanciamento que você percebe nas ruas e das pessoas com relação a essa campanha. Não é? Eu não estou falando aqui, líder e o meu caro secretário, de uma repulsa, de uma agressividade, não estou falando disso. Eu estou falando que em campanhas anteriores que vocês viveram, a campanha estava muito mais na rua, ela estava muito mais avançada, a campanha estava muito mais visível. E a verdade é que, a rigor, praticamente, nós não temos campanha. E mais do que isso, vou citar aqui uma conversa, um pedacinho de uma conversa que eu tive com um grande amigo do nosso Carreiras, que é Daniel Coelho, um amigo histórico dele, que me dizia outro dia, Carreiras, que a população é como se ela tivesse com raiva da campanha. E aí, Gilberto, você vê o que está acontecendo nas redes sociais e mesmo na rua com os prismas, ou seja, com os cavaletes, o que acontece com as bandeiras, o que acontece com o carro de som e assim por diante. É como se as pessoas não estivessem aceitando que a campanha ou que a política ocupasse o espaço público. Agora, Luiz, como é possível a gente fazer, Osmar, uma campanha sem ocupar o espaço público? Vale fazer campanha no espaço privado? Maguari, não tem como. Então, esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto, e aí é geral, é o que diz respeito à questão das doações de campanha. Problema sempre nevrálgico, não é, Aerto, para quem faz campanha. E aqui é preciso dizer que nós temos um avanço republicano, que é a lei anticorrupção, que bate exatamente nessa questão, Antônio, de uma forma muito significativa, Eurico. Em primeiro lugar, porque essa lei, que é um avanço republicano, Isabela, ela traz para o empresariado 3 questões. Primeiro, a criminalização da pessoa jurídica. Segundo, as multas que podem chegar a 20% do faturamento, que é próximo ao confisco. Correto, Antônio? Terceiro, que o controlador ou o proprietário, Jadeval, presidente, ele é corresponsável mesmo não sendo ele o autor do delito. Então isso, na verdade, tem levado a um imenso retraimento e ao fato de que essa é uma campanha, dizia César Maia no seu ex-blog, que não existe praticamente campanha. De um lado, é positivo o avanço republicano. Isso é sem sombra de dúvida. E essa lei é um avanço. Mas ela também contribui para que as campanhas, elas, na verdade, estejam lidando com imensas dificuldades. E o terceiro aspecto que eu acho, para encerrar esse assunto, Luiz, é o que diz respeito ao que aconteceu em junho de 2013. Em junho de 2013, a população, eu acho que os brasileiros e brasileiras, tiveram uma noção muito clara do seu poder de manifestação, de ir à rua, não é? De pressionar o empoderamento que, na verdade, a tecnologia os traz, ou seja, isto aqui que traz para as pessoas, esse enorme empoderamento, fazendo com que, meio que, você tivesse um empurrão da política de representação representativa, André, meio que para o acostamento. Tudo isso somado, o que é que nós vamos dizer e qual é a síntese disso? Eu faria 2, basicamente. A primeira delas é de que nós estamos, Gilberto, na obrigação, no dever, atrasados de fazer uma reforma política. O que todo mundo fala. Só para lhe dar uma ideia, Gilberto, quando me chamam para um debate de reforma política, eu digo que não vou, porque não vai ter reforma. Então eu não vou ficar discutindo, eu prefiro discutir outras coisas. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe nessa eleição que é absolutamente inadiável. E eu diria, que reforma é essa? Para não entrar numa grande discussão, eu apenas citaria o seguinte: nós precisamos do voto distrital. Precisamos de outras coisas também. Mas sem o voto distrital não tem jogo, Jadeval. Não dá para continuar. Chegou, acabou, liquidou. Não tem como manter. Porque um outro aspecto é a mercantilização do voto. Aerto, de 7 horas da manhã a 11 da noite, tem alguém querendo propor, não é, alguma forma de lhe fazer chegar votos. E isso geralmente está ligado à mercantilização. Não dá, doutor Augusto Carreiras, para você ter a relação da eleição e da representação com a compra de votos e a mercantilização, Luiz, como está hoje.
excedeu tudo. Não é que no passado não tivesse, mas é que agora, qualquer chefete comunitário, suplente, que tenha meia dúzia de votos, o líder, ele é um negociante de consciências e necessidades expressas através do voto. Se a política tivesse os pés de barro e esse for o rumo, nós estamos muito mal. Nós estamos pessimamente mal. Então, a reforma política, para mim, passa. Não vou entrar nem nos outros aspectos, eu sou a favor do financiamento público, etc, etc. Mas, sobretudo, pelo voto distrital, por dois motivos. Em primeiro lugar, porque aproxima o representante do representado. Você fica, Isabela, próximo de quem lhe representa. Em segundo lugar, o barateamento de campanha. Porque campanha do jeito que está, ou o sujeito é milionário, ou ele vai ter que assaltar o erário, fazer qualquer tipo de coisa para poder levar a campanha do jeito que está. Pessoas de classe média, pessoas que têm a preocupação republicana, fazer campanha hoje é um inferno, é uma coisa muito difícil. E não é por acaso que nós todos estávamos comentando isso aqui. Então, Wilton, Jairo, é absolutamente inadiável essa questão. E eu acho que a gente tem que se somar a isso na medida que nós temos uma representação política. Isso posto, passo para o segundo assunto. Os senhores viram durante esses dias que mais uma vez a polícia militar andou batendo em trabalhadores e estudantes nos terminais integrados. Esse é um problema que nós temos colocado aqui sobre a forma de realização de uma CPI. Eu acho que não dá para todo dia, Gilberto, Aerto, não dá para todo dia, Edmar, você abrir o jornal e ver o povo apanhando. Porque o povo está apanhando todo dia, em Xambá, em Macaxeira, no barro. Agora, por que o povo tem que apanhar da PM? Nós fizemos uma pesquisa aqui que identificou que 1.230 viagens eram sonegadas. Nós fomos ao Ministério Público, vocês devem ter visto um anúncio que a gente fez. E o Ministério Público abriu um inquérito, presidente. E o que é que acontece? Hoje o consórcio Grande Recife, Maguari, não tem o controle nem da bilhetagem eletrônica, nem tem o controle, efetivamente, que teria que ter da Câmara de Compensação, dos recursos que transitam no interior do sistema. E tampouco tem a capacidade de fiscalizar o número de ônibus que são colocados. Então o cidadão, Isabela, são 2 milhões de passageiros ao dia, Isabela. 2 milhões. E são eles que devem, Eurico, apanhar o cidadão que quer ir trabalhar, que espera 2 horas, 3 horas. É ele que vai, enfim, ser o responsável por isso. Eu acho que nós, como vereadores, como a Câmara de Vereadores, temos a obrigação de dar uma resposta para isso. Essa caixa preta tem que abrir. Isso não pode continuar desse jeito. A verdade é que o consórcio abriu o controle, tá certo, para que ficasse na mão da Urbana. E esse controle tem que voltar para o consórcio. Eu estive conversando recentemente com o Evandro Avelar e ele me disse que com o edital dos BRTs e outros mais, vai voltar. Se voltar, eu aplaudo. Eu aplaudo. E é muito bom que isso aconteça, porque, de fato, o sistema não é fiscalizado, o órgão regulador não consegue, Isabela, não consegue fiscalizar. E ao não conseguir fiscalizar, o que é que acontece? Há uma subtração em termos das viagens que são previstas, Luiz, e disso resulta, Almir, que em última instância é o trabalhador, Marco, é o trabalhador, Henrique, que vai apanhar por conta de algo que ele não tem nenhuma culpa, porque ele não consegue chegar no trabalho, ou o estudante não consegue chegar lá. Então, eu concluo pedindo a vocês, independentemente de partido, independentemente de governo, de oposição, independentemente aqui de querer explorar, independentemente de qualquer outro tipo de questão, abro mão, inclusive, de qualquer tipo de pretensão. Mas essa questão precisa ser esclarecida, porque o povo não pode continuar apanhando por algo que ele não tem responsabilidade. E nós temos que dar, Eurico, a nossa contribuição, porque do jeito que está, Luiz, Osmar, Almir, não dá para continuar, Marcos. Sinceramente, não dá para continuar todo dia abrindo o jornal e vendo as pessoas apanhando no terminal integrado, porque em última instância os ônibus não chegam e as pessoas não conseguem trabalhar ou estudar. Era isso que eu tinha a dizer. Senhor presidente, muitíssimo obrigado. E mais uma vez reitero a Aerto, reitero a todos os amigos e companheiros o prazer que tenho aqui de encontrá-los, de estar aqui dividindo esse espaço com vocês e em particular com os meus companheiros queridos da bancada de oposição. Muito obrigado pela atenção de todos vocês e até breve. Obrigado, vereador Raul Jugman. Próximo orador inscrito no expediente é o vereador Rogério de Lucas. Não se encontra presente.
Não havendo mais ninguém inscrito no tempo de liderança, nem para explicações pessoais, antes de encerrar a sessão, eu gostaria de solicitar aos vereadores que não encaminharam ainda o nome do homenageado do Prêmio Fernando Figueira de Saúde, se apressem, né? Porque antes do final do ano nós vamos estar realizando mais uma vez essa cerimônia aqui na casa, e aquele vereador que não indicou ainda o seu homenageado, providencie para que os currículos possam ser entregues no meu gabinete. Tá bom? Ou então no cerimonial da casa. O mais rápido que puder, né, vereador? Até final de setembro, nós temos já estar com toda essa documentação em mãos. Não havendo mais nada a tratar, eu declaro encerrado esta presente sessão, convocando os senhores vereadores e as senhoras vereadoras para a próxima reunião ordinária, terça-feira, dia 5/8/2014, às 15 horas. Portanto, declaro encerrado a presente sessão.